a ciência é uma carreira que ela te dá asas, né? Uma carreira que te dá total liberdade, né? Para você trabalhar no seu país e para trabalhar fora dele. Então, isso também eu acho que é uma característica interessante que, às vezes, pode funcionar como força motriz para quem está querendo fazer ciência, né? Não é necessariamente a vontade explícita e única de sair do país, mas é a sensação de liberdade que é uma linguagem e é um ofício universal. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Stevens Rein. É um neurocientista brasileiro especializado em pesquisas com células-tronco. Ele é professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. O Stevens formou-se em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1994, pós-graduações no Instituto de Biofísica da UFRJ e pós-doutoramentos na Universidade de Califórnia em San Diego e no Instituto de Pesquisa Scripps, nos Estados Unidos, de 2000 a 2005. Além do importante trabalho de pesquisa, ele atua em divulgação científica. Ele é membro do Comitê Científico do Museu do Amanhã, consultor de ciência do programa Conversa com o Bial, da TV Globo, é coordenador científico da Arte Bio, que é um projeto multidisciplinar que visa democratizar a ciência através da perspectiva artística. É apresentador do podcast Trip Consciência. Publicou centenas de textos em revistas e jornais, participou como entrevistado e entrevistador em diversos programas. Ele tem também um livro sobre o tema das células-tronco. Então, Stevens, obrigado pela tua participação aqui, é uma alegria receber você. Como um pesquisador reconhecido mundialmente em tua área específica de atuação, você também tem se dedicado muito à divulgação da ciência. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como surgiu esse interesse e de como você faz para dividir o tempo entre essas atividades. Primeiro, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação muito grande conversar contigo. Na verdade, eu sou, de certa forma, um fruto da divulgação científica, né? Quando eu estava, isso década de 80, ainda indeciso sobre a minha carreira profissional, eu acabei devorando as revistas que havia na época, né? E não havia muita coisa. Você tinha a revista Ciência Hoje e a Super Interessante. E era basicamente aquilo que me ajudava a ter um pouco mais de noção e de sonhar um pouquinho com uma carreira científica que não estava ainda muito presente na minha realidade. Então, eu sou muito grato àquele momento, né? Eu lembro que eu tinha que esperar chegar na banca de jornal, a revista, né, mensais, e tinha aquela ansiedade, né, às vezes atrasava, e aquilo ajudou muito a criar um pouco essa ideia, né, do que seria trabalhar com ciência. Então, de certa forma, eu acabei, por conta disso, me interessando pela divulgação. Mas eu não me considero, na verdade, não sou um divulgador de ciência. Eu acho que eu sou um cientista que acabou se valendo de algumas oportunidades que surgiram para tentar falar um pouco além dos muros das nossas universidades, né, dos nossos campos. Então, eu me colocaria muito mais nessa posição. E eu acho que é interessante, até aproveitando a sua pergunta, porque é, eu acho que eu tenho até uma palestra que eu falo que divulgar a ciência faz bem ao cientista, né? Vejo como é importante para você organizar as suas ideias, né? Você conseguir falar de uma forma que seja menos hermética. Então, eu na verdade, me beneficio muito mais da divulgação científica do que eu acho que eu venho eventualmente a ajudar nessa divulgação como um todo. É óbvio, há algumas oportunidades legais, né? Você comentou dessa esse privilégio que eu tenho de poder eventualmente ajudar na conversa com o Bial e no podcast, mas eu vejo que eu cresço muito mais com a possibilidade de eventualmente tentar me comunicar e tentar falar de ciência para além das revistas científicas, que é como a gente está normalmente acostumado. Mas bom, para alguém que não se considera um divulgador, até que você tem uma atuação bem razoável. Na pandemia a gente viu
e tem visto, né, muita gente boa se aventurando nessa área de divulgação da ciência. Eu queria que você comentasse aqui com teu know-how, que dicas que você daria para quem está começando? Legal. Eu acho que isso é uma pergunta bem legal, porque, mais uma vez, eu sempre tento me colocar como um cientista e que conseguiu, talvez, essas oportunidades em virtude da ciência que eu estava fazendo, né? Em virtude dos artigos científicos que eu estava publicando junto com a minha equipe, que me deram uma certa visibilidade dentro da área acadêmica, que, em alguns momentos, transbordou para fora dessa área acadêmica. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, se valendo dessa prerrogativa, é sempre trabalhar com a ideia dos dados, né? Entender os dados, entender aquela informação, entender o resultado que você vai compartilhar e ter também a clareza de que esses resultados eles podem a ciência ela se modifica, né, com o tempo. Então não existe uma verdade absoluta e também não existe muito aquela questão de opinião. Então se você se baseia nos dados, se você ao mesmo tempo dá para quem está te ouvindo, né, te vendo essa perspectiva de que a ciência evolui, eu acho que essa seria eventualmente uma dica, né? Saber que a ciência ela falha, né? Isso também acho que é importante. Mas mais uma vez, eu sempre tento me colocar como um cientista que se apega em algumas oportunidades para falar de ciência, porque tem muito divulgador de ciência muito bom também, né? Que teve, né? Esse grupo teve um papel crucial, como você bem comentou, principalmente agora na época da pandemia, pessoas que têm se dedicado de fato a comunicar, a informar a sociedade. Então, né, vários aí que a gente pode lembrar, o Átila, a Natália, só para citar dois de dezenas, isso é muito gratificante, isso é muito importante também. Mas justamente apesar de termos mais gente dedicada à divulgação da ciência, a gente tem observado meio atônito um movimento anti-ciência, negacionista, que é bastante preocupante. Você acha que a gente está falhando em algum aspecto da nossa comunicação? Essa pergunta é boa, Marcelo, porque na verdade acho que a gente está falhando há muito tempo, né? Então, quando dos cientistas assim que também era comunicador que mais me inspiraram, junto com as revistas de divulgação científica que eu comentei contigo, era o Carl Sagan, né? Ele tinha um programa que passava aqui no Brasil, se não me engano era sábado, 7 horas da manhã, e eu acordava cedo no sábado para assisti-lo. E ele era uma pessoa que teve um papel crucial enquanto comunicador de ciência, mas que na própria Academia de Ciências Americana nunca foi eleito. Então, quer dizer, a própria relação dos cientistas, né, da Academia de Ciências, não era muito receptiva a uma figura como o Carl Sagan. Isso, de certa maneira, acontece também, acontecia, né, aconteceu durante muito tempo no Brasil. Então, nunca foi muito valorizada essa habilidade ou essa capacidade de você se comunicar para além dos espaços tradicionais da ciência. Então, isso é o primeiro desafio. Acho que a gente tem um desafio interno de rever um pouco essa situação, né? Aprender, inclusive, com o próprio legado do Carl Sagan e a maneira como a Academia Americana de Ciências dos Estados Unidos acabou lidando mal com isso, né? Não abriu tanto espaço, não reconheceu o trabalho dele, porque além do trabalho divulgador, ele tinha um trabalho também científico de bastante qualidade. A questão então esse é um ponto que eu diria que é um ponto mais de uma discussão interna nossa. A gente está agora vivendo um desafio muito maior, porque é o desafio que a sociedade ela está, de certa maneira, atônita ainda com como a gente se modificou por conta das redes sociais. Então, a gente junta uma forma de comunicação completamente nova, que ratifica o chamado viés da confirmação, e aí a gente entra num outro aspecto que é muito nosso, que é aquela coisa de identidade social. A gente gosta de estar próximo de quem tem algum tipo de identificação com a gente, né? Isso vale para torcida de futebol, vale para grupo religioso. E, de certa maneira, a vida da gente, em virtude das redes sociais, em virtude dessa capacidade que as redes sociais têm de criar polos, de criar times, de criar tribos, onde é que está a tribo da ciência? A gente está um pouco fora, dessa seara. Então, a gente continua sendo algo estranho, exótico, apesar das formas de comunicação terem aumentado muito por conta das redes sociais. E aí tem um outro ponto que eu acho importante. A gente tem que ampliar essa capacidade de comunicação com outros grupos sociais, por exemplo, nos grupos religiosos, né? Se a gente pega a população religiosa brasileira, ela é a maioria esmagadora, são 31% de evangélicos, né? 65 milhões de pessoas, metade da população
católica, e a gente não está se preocupando em conversar com essas pessoas. Tem umas iniciativas bem legais em Stanford e no Smithsonian que estão usando um pouco do poder de contar da história para conversar com grupos religiosos. Os resultados são muito bons. Então, a gente falhou, a gente continua falhando, e ainda tem o desafio das redes sociais, que a gente tem que saber lidar com elas, inclusive para se comunicar, né? Seja através de memes, seja através de características específicas que cada rede tem, né? Seja WhatsApp, seja Twitter e por aí vai. Né? Muito bom. Stevens, uma coisa importante aqui que a gente está vivendo hoje em dia, na tua visão, como que anda a situação da ciência no Brasil? O que a gente precisaria fazer para poder realmente competir internacionalmente em termos de impacto da ciência que é feita aqui? Bom, essa pergunta também é ótima, Marcelo. Resumidamente, eu acho que são 3 coisas. Né? Primeiro, a gente tem que trabalhar para que a sociedade seja capaz de escolher governantes que tenham um mínimo de aderência ou de reconhecimento da importância estratégica da ciência. Então, existe um problema de ponto de vista, digamos assim, né, entre quem nos lidera atualmente e a própria papel da ciência para o progresso da sociedade. Então, esse é um desafio que espero eu a gente supere em 2022. Um outro desafio que já é bastante antigo e que a gente teria que refletir mais internamente é a possibilidade da gente internalizar mais a ciência internacional do país. Né? Eu acho que, para mim, isso seria algo extremamente importante, porque é um movimento que os Estados Unidos fizeram, a Europa sempre fez, né? Que é tentar trazer talentos de outros locais. Acho que a gente precisa ter um fluxo um pouco mais ativo de pesquisadores, né? Não só saindo, mas principalmente vindo. E, para isso, a gente precisa, de certa forma, modernizar algumas universidades. Em algumas universidades, para você contratar pesquisadores de fora, né, pesquisadores estrangeiros, tem, às vezes, uma barreira da língua, tem uma série de questões que não são, que poderiam ser resolvidas, que nos tornariam um polo atrator muito importante. E o terceiro ponto, que é uma questão de aproximação maior com o setor produtivo. Né? Eu acho que, no caso, a Unicamp é um exemplo, né, de como você pode ter uma boa aproximação do setor produtivo, mas há muitas outras universidades que precisam internamente entender a importância dessa relação e conseguir, a partir daí, criar pontes que sejam um pouco mais sólidas entre justamente o que acontece na universidade e o que depois se transforma em produto, né, em novos tratamentos, em inovações. Então, esse é um desafio que a gente tem também. Né? Então, eu diria, resumidamente, que são 3. Um é o desafio do momento político brasileiro, o segundo é um desafio da internacionalização e o terceiro é o desafio das novas relações. E, óbvio, que isso fica ainda muito mais difícil quando o recurso para a ciência é tão instável e errático também. Bom, para quem não é da área de ciência especificamente, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui como é a saga de fazer ciência de ponta no Brasil hoje em dia. É curioso isso, Marcelo. Quando você fez a pergunta agora, eu lembrei que foi uma das minhas epifanias assim, do meu período no exterior. Eu cheguei para trabalhar nos Estados Unidos, né? Fui para a Califórnia, Universidade da Califórnia, e estava ainda vendo apartamento para morar, essas coisas, e passei no laboratório, né, para conhecer as pessoas, conhecer a equipe, conhecer a parte do setor administrativo, dei um oi lá e depois fui atrás de apartamento. Só que, quando eu fui, a técnica do laboratório falou: olha, você vai começar a fazer o experimento, você não quer já pedir aqui numa listinha o que você precisa? Quais são os reagentes que você precisa? Quais são os anticorpos? Quais são... Eu falei: tudo bem, vou fazer isso porque nos próximos dias eu vou estar ainda, né, arrumando casa, demorar um pouco. Aí, depois, no dia seguinte, ela estava desesperada atrás de mim porque já tinha chegado tudo. E ela queria saber onde eu ia guardar. Então, aquilo foi um choque, porque a gente sabe, né, que, às vezes, um reagente demora meses, né, para chegar. Então, a gente tem o desafio da burocracia, que eu acho que é importante. Tem o desafio, né, dos recursos em si.
E a gente tem um desafio hoje em dia, que eu acho que é um desafio mais como gestor e mentor, que é a gente trabalhar a cabeça do pesquisador jovem, né? do aluno de iniciação científica, do aluno de mestrado e doutorado, de como fazer pesquisa aqui e encontrar motivação. E que eu sempre falo para eles o seguinte: a ciência é uma carreira que ela te dá asas, né? Uma carreira que te dá total liberdade, né? Para você trabalhar no seu país e para trabalhar fora dele. Então, isso também eu acho que é uma característica interessante que, às vezes, pode funcionar como força motriz para quem está querendo fazer ciência, né? Não é necessariamente a vontade explícita e única de sair do país, mas é a sensação de liberdade que é uma linguagem e é um ofício universal. Mas os desafios basicamente são esses. Eu acho que existe uma questão de burocracia, e não é só a burocracia da importação do reagente, é uma burocracia que faz parte da própria história do país, né? Que ela está muito enraizada também dentro da própria ciência, e o desafio dos recursos. Então, a gente tem que se virar muito e tem que escrever muitos projetos de pesquisa, né? Colegas, né, lá fora, né, tem colegas também com essas características que escrevem um grant e o grant dura 5 anos, né? Então a pessoa depois pode focar em trabalhar aquela hipótese, né? Que a gente sempre tem que buscar o dinheiro, porque o dinheiro vem sempre pingado. Enfim, mas não estou reclamando, fui criado dentro desse ambiente e isso me deu até uma certa casca para conseguir lidar melhor com esses desafios. Obviamente, poderia ser melhor para todo mundo se isso fosse resolvido. Ali, quando você não está escrevendo um projeto, você está escrevendo a prestação de contas. Então, é uma coisa ou outra. O Stevens, você e teu grupo tiveram uma participação importante no caso aí do Zika vírus, né? Agora, com a pandemia do coronavírus, a gente praticamente nem ouve mais falar sobre o assunto. A situação do Zika está sob controle? Essa tua pergunta é muito boa, né? Aí, quando a gente pega, por exemplo, Zika e pega a dengue, ainda tem casos, né? Especificamente no caso da dengue, houve uma redução de 75%, né? Mas ainda tem nos estados Mato Grosso do Sul, Acre, tem alguma coisa. Zika também, o número de casos está muito baixo, né? Em torno de 300 casos. Especificamente com o tipo de estudo que a gente fez, né? O nosso trabalho era mais voltado para o impacto da infecção do Zika vírus sobre o desenvolvimento cerebral, né? Então a gente mostrou isso, obviamente, junto com uma quantidade imensa de pesquisadores, toda a biologia do vírus por trás da infecção, né? Quais eram as células que eram mais afetadas, né? Qual era todo o processo bioquímico por trás da morte de algumas células e alteração de comportamento de metabolismo de outras. E um dos aspectos que a gente identificou, isso mais recentemente, esse artigo a gente publicou em março de 2020, justamente quando estava começando a pandemia de Covid, é que a gente identificou um cofator ambiental associado aos casos de microcefalia no Nordeste. Então, quer dizer, durante o período da epidemia de Zika, o Nordeste brasileiro viveu o pior momento de seca da história, desde 1930. E com isso os açudes ficaram muito secos, né, com muito pouca água, o que aumentou a chamada eutrofização e a produção de microalgas, né, que acabam proliferando numa situação como essa. Para encurtar a história, a gente propõe, com esse último trabalho, né, baseado em observações no Nordeste, dados com as nossas células e também modelo animal, de que houve uma proliferação de uma cianobactéria que produzia uma toxina que, quando combinada ao vírus Zika, aumentava muito os casos de microcefalia. Então, talvez, né, tentando responder a sua pergunta, Marcelo, especificamente em relação aos casos de microcefalia, houve uma tempestade perfeita, causada pela qualidade da água muito precária para a população mais carente, principalmente do Nordeste, principalmente de Pernambuco, né, no Nordeste brasileiro, que essa população bebia essa água contaminada, porque não tinha outra alternativa, e aí, infectada pelo vírus Zika, amplificava os casos de microcefalia. Então, talvez existam fatores ambientais que possam explicar por que houve um grande boom, né, dos casos de microcefalia associados ao Zika, e também, por que não, dos próprios casos de Zika e dengue, né? E tem outros fatores também envolvidos. Mas é muitíssimo curioso que houve uma grande redução nos casos de arboviroses no país nos últimos anos, principalmente no último ano, né? Talvez tenha até a ver com o próprio comportamento
social que teve que mudar por conta da pandemia. E você segue trabalhando nessa área? No que você e teu grupo estão trabalhando atualmente? O que o grupo faz, basicamente, a gente se vale de modelos celulares, né, que na verdade são modelos vivos. Né? A gente cria a partir da pele ou da urina de voluntários, onde a fibroblastos, que é uma célula da pele, né, muito trivial, entre aspas, a gente usa uma tecnologia que foi desenvolvida no Japão em 2006 pelo Shinya Yamanaka, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel com essa técnica em 2012, então foi muito rápido, né? Foram 5, 6 anos para ele ser reconhecido com o Nobel, que é uma técnica que você reprograma essa célula da pele, esse fibroblasto. Então você transforma uma célula da pele em uma célula que tem as características de uma célula embrionária que pode virar depois qualquer parte do teu corpo. E a gente transforma essas células em células do cérebro, incluindo neurônios, né, os astrócitos e outras células de suporte do cérebro. E a gente cresce depois esse tecido em agregados celulares que podem chegar até 5 milímetros, que é o que a gente chama de organoides cerebrais. Então, esse tipo de técnica ele permitiu para a gente fazer inúmeras questões. Então, no caso do vírus Zika, foi exatamente isso. Né? Havia a observação aqui no Instituto do pessoal da clínica, né? Estavam recebendo pacientes com microcefalia e fazendo as análises de neuroimagem de que havia umas calcificações ali no tecido cerebral, que era um sinal de uma interrupção da neurogênese, da interrupção dessa formação de novos neurônios, e a gente resolveu testar a hipótese de que a infecção do vírus diretamente sobre essas células teria um papel na geração da microcefalia. E foi assim que a gente seguiu. Aproveitando esses modelos, a gente tem alguns trabalhos já agora, né, sobre Covid, né, mostrando um papel de reação inflamatória no tecido cerebral humano vivo exposto ao SARS-CoV-2. A gente tem uns trabalhos legais também com empresas. A gente tem uma colaboração já de 6 anos com a L'Oréal, que é uma empresa de cosméticos, no qual a gente gera neurônios sensitivos, né, neurônios que fazem a inervação da medula espinal com a pele. E para a indústria de cosméticos isso é importante, né? Você poder identificar eventualmente novos cosméticos que causem sensações. E mais recentemente, né, isso a partir de 2017, a gente começou a se interessar também por estudar o efeito de psicodélicos, que são substâncias que têm a capacidade de ativar receptores de serotonina e que estão sendo estudados como um potencial de ajudar pessoas com depressão, estresse pós-traumático, né? Está vivendo, na verdade, o que a gente chama de renascimento psicodélico, né? Renascença da ciência psicodélica, com grandes centros de pesquisa na Europa, né? Principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, se reorganizando, criando novos departamentos para estudar essa ciência psicodélica, essas substâncias que eram muito estudadas até entre 50 e 70. Depois ficaram quase 50 anos proibidas, inclusive, para estudo. Infelizmente, agora estão voltando. Eu acabei, não sei se eu resumi bem, mas eu tentei te dar um panorama geral do que a gente tem feito. É estudar o cérebro humano, fazendo questões que vão desde o efeito de vírus sobre a formação desse cérebro ao efeito de substâncias com potencial antidepressivo. E você é também um entusiasta da conexão que existe entre a arte e a ciência. Podia nos contar um pouquinho mais sobre isso? O que é esse projeto ArtBio? Legal. Eu acho que, bom, primeiro, arte e ciência eles têm uma origem comum, né? A gente pode ver, né? Acho que Leonardo da Vinci é um bom exemplo, né, de como, em outros momentos da história da humanidade, essas duas formas de enxergar o mundo tinham uma certa convergência. Eu acho que o cientista ganha muito se ele interage com artistas, né? Eu acho que, inclusive, na forma de apresentar os dados. Eu acho que a gente precisa cada vez mais apresentar melhor os nossos dados, porque, dependendo da forma como você apresenta esses dados, você tem, inclusive, novas conclusões e novos insights. Eu lembro uma vez de ver uma palestra, que foi até organizada pelo Serra Pilheira, de era uma engenheira, uma designer da Google, que trabalhava criando os mapas do tempo no mundo. Então, ela criava mapas em que você tinha uma ideia muito mais clara do movimento dos ventos, e aquilo tudo tinha uma arte impressionante em cima daquela informação. E justamente essa arte que ela usava para traduzir a ciência
fazer com que aquela informação ficasse muito mais fácil de você entender. Então, acho que isso é um pouquinho do que me incentiva a buscar essas conexões. Tem um livro interessante também do Domenico Di Masi, que chama A Emoção e a Regra, que é um livro em que ele tenta analisar grupos criativos, né, na Europa. O que ele chama de grupos criativos? Por exemplo, tinham 4 prêmios Nobel naquele mesmo grupo ao longo dos anos, ou foram grupos que fizeram grandes inovações nas suas áreas. E todos esses grupos passavam, né, obviamente, por um estímulo à criatividade, que dependia de uma série de fatores, mas tinha também uma certa sensibilidade com o design, né, com o ambiente à sua volta. Então, isso tudo me inspirou outros amigos a criar o que é a Arte Bio, que é um coletivo, né? Na verdade, a ideia veio muito de um dos meus irmãos, que trabalha com essa parte de arte há bastante tempo. E a gente criou que era um canal em que você buscava uma conexão maior com artistas. Então, a primeira exposição que a gente fez foi em 2015, no Congresso Mundial do Cérebro, que foi feito aqui no Rio de Janeiro, que a gente convidou artistas do mundo inteiro que tinham peças, que tinham telas, que tinham imagens sobre o cérebro. E essas peças foram todas expostas nessa exposição aqui durante o Congresso Mundial do Cérebro. E a partir daí a gente foi criando essa curadoria, né, esse espaço em que a gente tem exposições virtuais e exposições reais, sempre conectando cientista com artista. Teve uma vez, em 2019, a gente trouxe aqui para o laboratório 4 artistas. Um artista de colagem, um artista que trabalhava com bucha para fazer umas peças muitíssimo interessantes, um outro que trabalhava com grafite. Eles ficaram no laboratório 5 dias, conversando com os cientistas. Depois eles fizeram as obras de arte baseadas no que eles conversaram, e foi muito interessante. Depois até a gente adquiriu essas obras que estão aqui expostas no prédio. Mas é muito legal, isso me faz bem e acho que me torna um cientista melhor também. E a Arte Bio tem esse papel. Ela está disponível, quem tiver interesse, tá né, só botar no Google Arte Bio, e a gente tem dezenas de exposições, né? Tem as fotos das exposições físicas, que se transformaram em virtuais, e tem exposições exclusivamente virtuais. E a gente segue vivo aí fazendo essa mistura. Muito legal. E quais são os planos na área de divulgação? Algum projeto novo à vista? A gente está agora na 4ª temporada do Trip Consciência, que também é algo que eu adoro, porque essa mistura, a gente junta um cientista com um artista, né, com um ator, uma atriz, uma celebridade, e as conversas, eu aprendo a beça, né, nessas conversas e curto. Então, a gente está com a 4ª temporada, né, tem mais 3, 4 episódios aí para sair. Eu estou com outro projeto de podcast, que começando agora a trabalhar, que deve começar a gravar em agosto, que é um projeto que vai focar mais na área de ciências psicodélicas, também no universo da cannabis, né? Não só do ponto de vista de ciência, mas também da parte toda de negócios, né, e de oportunidades. Então, eu estou animado também, mas o projeto está em construção. Estou com uma ideia de um livro que eu queria também passar, né, para o papel ou para a tela do computador quanto antes. É um projeto que já está encomendado há um tempo, mas com a vida super corrida não consegui. Mas eu espero colocar, que é um projeto muito em cima de como é fazer ciência no Brasil. Um pouquinho do papo que a gente está tendo aqui agora, Marcela, contar um pouquinho disso com o meu ponto de vista, né? E também estou com um projeto de uma imersão no exterior, né, de uma parceria que a gente está criando aqui do Instituto, com 2 instituições de pesquisa, uma na Califórnia e outra em Madison. Então, devo também ficar, né, tão logo a gente consiga voltar, né, a viajar com um pouco mais de tranquilidade, fazer algumas imersões no exterior. Então, resumidamente, juntando divulgação científica com oportunidade de trabalho, tentei contar para você o que eu devo me envolver nos próximos meses. Muito bom. Queria que você recomendasse agora para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça. Pô, vem muita coisa na minha cabeça, né? Porque esse momento da pandemia acaba dando para a gente também essa oportunidade, né? Do tempo que você está eventualmente dirigindo, se deslocando, você acaba investindo mais em ler e em ouvir coisa. Eu vou recomendar um livro do meu amigo Marcelo Leite, né, da editora Fósforo, que é Psiconautas, que conta um pouquinho da história das ciências psicodélicas no Brasil e no mundo.
Tem um conflito de interesse ali, porque faço parte um pouquinho, né, de um dos personagens que o Marcelo descreve no livro. Mas outro livro que eu estou lendo, que eu também estou gostando muito, porque ele justamente ele pesca essa importância de você ter essa relação mais íntima, né, entre cientista e empreendedor, que é o livro sobre a Jennifer Doudna, né, a decodificadora do Walter Isaacson, da Intrínseca, que eu também gosto muito, né, vai dar sobre a descoberta do CRISPR, né, e de como isso vai modificar provavelmente a própria espécie humana. Canal do YouTube, eu gosto muito daquele canal de história do Eduardo Bueno, o Buenas Ideias. Eu acho um canal muito bom, né? Eu sinto muita falta de entender um pouco mais da história do Brasil, e esse canal ele traz para a gente um pouco disso. E tem outro canal que é um canal muito interessante, esse eu vejo muito com os meus filhos, que é o In a Nutshell. É um canal com vídeos curtos que explicam conceitos de biologia, de física, de química. O primeiro nome é complicado, é Kurzgesagt, mas o segundo é In a Nutshell. Muito legal também. Podcast, estou tentando entender um pouco mais, né, da nossa realidade política. Estou ouvindo muito podcast de política e o que eu mais gosto é o Foro de Teresina. Então, te dei um panorama aí do que eu estou digerindo, né, e consumindo nesse momento. Bom, para o nosso quadro Arqueologia Acadêmica, eu te pedi umas fotos e você realmente me mandou quase que um popurrí do que é a vida universitária, né? Você mandou fotos aí cantando em uma banda, jogando futebol, festa, reunião acadêmica. Conta um pouquinho dessas fotos, o que elas representam aí para você. Realmente a vida de estudante, né? Que você teve durante o teu período de graduação. Conta um pouquinho esse momento aí para nós. Isso. Eu até botei de propósito aqui, né, porque eu estava conversando contigo, umas fotos da época da Unicamp. Porque eu comecei na Unicamp, né? Eu fiz o primeiro período da Faculdade de Biologia na Unicamp, depois acabei voltando para o Rio, tinha ido para lá com 17 para 18 anos, estava jogando vôlei aí no time da Unicamp, mas tive uma lesão, machuquei meu pé, e aí tive que voltar para casa para me tratar, e acabei trancando, né, cancelando a matrícula e indo para a UFRJ. Então, por isso que eu botei essas fotos aí das primeiras excursões. Foi a minha primeira experiência mesmo com a Faculdade de Biologia, foi na Unicamp, depois que eu vim para o Rio. E tem algumas imagens aí também da época dos Jogos Universitários, que era uma coisa sensacional, né, o Interbio, que a gente chama, né, fui várias vezes para Campinas, para o interior de São Paulo, para jogar pela UFRJ, e era barato. A gente tinha uma banda, bem, como você comentou, né, foto da época da banda, tocava em congresso, os congressos científicos. E tem também foi uma iniciativa que a gente fez, a gente criou uma revista científica na universidade, chamava Bioletim. E foi uma revista que durou alguns anos, era barato, porque ali foi, na verdade, meu primeiro contato fazendo uma divulgação científica mais elaborada. E era a oportunidade que a gente dava para os estudantes escreverem textos de ciência, né, mas com uma pegada de divulgação. Por isso, com 20 anos, com 21 anos, era um barato. Então, aquilo também me ajudou a apreciar o interesse pela divulgação científica. Acho que eu resumi um pouquinho aí as fotos todas, mas era mais ou menos isso, como você falou, uma mistura do que é a graduação, né? Dá para ver que teve diversão, sem dúvida alguma. Então, aproveitando isso, queria que você lembrasse aqui o teu pior momento e o teu melhor momento na graduação. Tá. O melhor momento, eu acho que eu já dei um pouco do spoiler aí com as fotos, né? Eu acho que o Interbio, que eram esses jogos, né? Que talvez até existam até hoje, né? Já não sei. Que era incrível, de você ir com a tua delegação, com a tua faculdade, para se congregar com mais 10 ou 15 outras universidades do país. Aquilo era incrível. Então, aquele é um momento que eu lembro muito. A gente ficava esperando quando que aconteceu o Interbio, né? A gente treinava o ano inteiro para aquilo. A primeira vez que eu entrei num laboratório de pesquisa, foi um laboratório lá do Instituto de Biofísica, laboratório de biologia celular e de microscopia eletrônica. Aquilo também, para mim, foi uma coisa incrível, né? Chegar no laboratório, ver os equipamentos, ver as pessoas trabalhando, aquilo também marcou muito, foi logo no primeiro período.
O que é pior momento, a pior lembrança, eu acho que ela vem um pouco do desafio que é, ou que era, pelo menos, ainda é, né? O campus né, o campus da UFRJ, no sentido da questão de segurança, né, de infraestrutura. Então, a gente tem os desafios, né, das universidades federais, que ele é muito emblemático e marcante. Então, por exemplo, eu tinha o seguinte: se eu ficasse trabalhando até muito tarde na UFRJ, eu dormia lá, né, porque eu ficava preocupado de voltar, né, porque às vezes não tinha ônibus. Né? Hoje em dia está bem melhor, mas na minha época não tinha nem curso noturno. Então, era aquela coisa. Então, eu tinha um colchonete lá e dormia de vez em quando. Então, essa sensação de insegurança, de você não ter aquela coisa do campo, de você poder caminhar, né, em outros horários, e isso é uma lembrança que não é muito boa, não. Mas, de uma maneira geral, o período de graduação, de faculdade e de pós-graduação são, assim, só tenho coisa boa para dizer. Bom, indo para o contraste agora, para imaginar um campo dos sonhos onde você gostaria de fazer um sabático. Ah, tem vários, né? Eu tive uma experiência boa, né, de alguns anos na Universidade da Califórnia, em San Diego. Eu gostei muito do campus da Universidade da Califórnia, em San Diego. Não é porque você está aqui, mas eu acho o campus da Unicamp muito bom. Eu acho um campus bem legal também. Então, a gente tem campus, tem campos muito bons, né? O da Universidade da Califórnia, que é o que eu mais convivi, né, vivenciei, é um que eu gosto. Stanford também eu acho incrível. Um que eu fui dar uma palestra em 2018, fiquei uns dias lá, que eu adorei, a Universidade de Virgínia, em Charlottesville. Também achei sensacional. Então, tem muita coisa boa que a gente pode se inspirar, né? E um campus acolhedor, um campus que permite a integração, né, a socialização, faz uma diferença danada para a própria geração do conhecimento. E uma aula inesquecível? Eu tive um curso que foi inesquecível, que foi com o Carlos Chagas Filho. Ele já bastante velhinho, ele ia de cadeira de roda. Ele dava uma aula, uma matéria letiva que chamava Filosofia da Ciência. E ele contava um pouco da história dele, do pai dele, da história da ciência no Brasil. E aquilo foi muito marcante para mim, porque você começava a ter uma perspectiva da importância da ciência para o Brasil, de alguém que teve um papel tão importante como o Carlos Chagas Filho. Então, ter o privilégio, né, de ter assistido, era sexta-feira, 3 da tarde, lembro até hoje, de fazer um semestre, né, cursar um semestre, uma disciplina ministrada presencialmente pelo Carlos Chagas Filho, foi incrível. E também a primeira aula que eu tive de biologia celular na faculdade também. Foi no Estudo de Biologia, uma matéria chamava, se não me engano, Biologia Geral. E tinha primeiras aulas eram sobre biologia celular. Aquilo também eu falei, é isso que eu quero fazer. Quando eu comecei a ver as células assim, também aquilo me deu foi diferente. Então foi vivenciar, né, poder ter visto o Carlos Chagas Filho numa disciplina, né, participado dessa disciplina, e ter as primeiras aulas de biologia celular também me marcaram bastante. E um cientista que você admira? Ou uma cientista, né, que você admira? Marcelo, eu não vou poder te dar um só não, cara, porque eu acho que né, acho que eu vou te citar aqui vários, porque varia muito com o momento da vida que a gente está, né? Eu acho que eu comecei conversando contigo sobre Carl Sagan, né? Carl Sagan, quando eu tinha 15, 16, aquilo me ajudou a ter pelo menos criar na minha imaginação o que seria um cientista. Depois eu tive, obviamente, a influência dos meus mentores, né? Rafael Linden foi meu orientador de iniciação científica para a graduação, o Gerald Chan, né, nos Estados Unidos, depois Roberto Lente também teve uma influência muito grande, eu admiro muito pelo papel todo em cima da divulgação científica e todo o legado dele também. Shinya Yamanaka, eu comentei, né, com a coisa toda da reprogramação celular. Eu gosto muito do Rafael Meshulam, que é um pesquisador radicado de Israel, que descobriu todo o sistema endocannabinoide, é uma história incrível, eu acho que ele merece o Nobel, inclusive, e está vivo aí para receber, tomara que isso aconteça. E o Stephen Jay Gould foi assim, um dos primeiros livros que eu li sobre evolução, que era O Sorriso do Flamingo, então muitíssimo interessante. O Richard Leonti, que faleceu agora, né? Faleceu dia 4, também era um geneticista, trabalhava com evolução molecular muito boa. E uma pesquisadora que eu passei a admirar, melhor dizendo, mais recentemente, que é a Erta Meyer,
que é uma pesquisadora que viveu no Brasil. Ela fugiu da guerra, fugiu do nazismo, veio para o Brasil, teve uma participação crucial na própria implementação dos estudos de biologia celular aqui. Ela ajudou a Rita Levi-Montalcini, que ganhou o prêmio Nobel, né, descobrindo os fatores tróficos, fatores que influenciam a formação do cérebro, fatores de crescimento, que influenciam a formação do cérebro. Parte dessas pesquisas foi feita no Brasil, tem até uma passagem que a Rita Levi-Montalcini fala que o NGF, um desses fatores, ela viu o NGF fazendo os nervos crescerem, ela lembrou do carnaval, uma coisa muito bonita, e Herta Meier era essa pessoa. Eu lembro de ter visto a Herta Meier andando no corredor, ela já devia estar com 90 e tanto, lá também da biofísica, aquilo também me marcou a beça. E hoje em dia eu coordeno junto com uma outra professora da UFRJ, que é a Marília Guimarães, a cátedra Herta Meier, que a gente trabalha um pouco de resgatar essa memória da Herta e divulgar um pouco do legado dela. Então, ela também é uma pesquisadora que passou a me influenciar já depois de velho, né? Muito bom. E para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Eu acho que eu tenho uma capacidade de adaptação e eu acho que uma resiliência também bastante razoável. Isso por, enfim, questões pessoais e familiares que me fizeram ter um pouquinho mais dessa, que eu chamo dessa casca. Então, eu consigo me adaptar bem e lidar um pouco sem grandes problemas com adversidades, né? Algumas delas a gente, do ponto de vista profissional, acabou conversando aqui, né, desse desafio de fazer ciência aqui. Tem até uma música do Lenine, né, que é aquela Inverno, mas não quebro. Então, acho que eu tenho um pouco dessa característica que é muito útil, eu acho, quando a gente pensa em fazer ciência. Muito bom, Steven. Parabéns pelo teu trabalho, uma alegria, uma satisfação conversar com você e vamos seguir acompanhando aí todo o teu trabalho, não só científico, mas também na área de divulgação. Um abraço, viu? Muito obrigado, Marcelo. É um prazer falar contigo. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu legado na Unicamp, por toda a tua história e agora pelo seu novo programa também, que está muito divertido e é muito importante e oportuno também. Muito obrigado pela oportunidade.